em muitos lugares também falam que o certo e o errado não existe, né? O Complicado, né? certo e errado, eu ouço falar isso também. Se nós vivermos assim, vamos ser todos, assim, acho que o português melhor para usar isso é o esculhambado, né? É ser esculhambado. Porque ser esculhambado é isso, não tem certo e errado. Você pode ficar sujo, que não tem problema. Você pode mentir, que não tem problema. Você pode ser desonesto, que não tem problema. Porque já que não tem certo e errado, então não tem regra, tá? Se não tiver regra, é como eu costumo dizer, eu falo algumas coisas, porque tem gente que pensa que a gente segue espiritualidade, não pode rir, não pode brincar, não pode fazer nada. Então eu falo assim que isso é o rock and roll, é a porra toda. Entendeu? Porque aí você bota tudo na maçaroca e diz, é isso aqui que é espiritualidade, isso aqui que é a nata do negócio, né? O que é ruim do que não é certo e errado é que as pessoas podem botar qualquer ideia e aí você não pode mais, você não deve mais questionar, porque aí você vai pensar segundo a sua realidade, aquela realidade que você nem construiu ainda, que é isso que acontece. Uma coisa é você ser técnico, você ser bom médico, bom administrador, bom em qualquer coisa, mas a realidade interna é outra de você ser técnico. Você está seguindo a sociedade, seguindo uma propensão para sobreviver, e aí tudo anda, com ignorante, com mau caráter, bom caráter, aí anda. A questão é a realidade para lidar com o outro. Quando você tem relacionamento de amigos, quando você tem relacionamento de família, quando você lida com ética, aí você precisa de uma referência humana, independente de quem você seja. Você precisa de uma referência humana para poder as coisas terem propensão a dar certo. Senão não dá. Quando falamos da existência, que é uma discussão que a Índia tem há milênios sobre coisas que deram errado, catalogaram, coisas que deram certo, catalogaram. Então, por isso existe uma verdade. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, cada um tem a sua verdade. Já ouvi muito isso. Se cada um tiver a sua, o cara que mata, ele tem a verdade que matar tá tudo certo. Ele mata por satisfação e ele fica bem. Ele rouba o outro, então ele tá bem. Ele tem uma verdade para aquilo, né? Então, eu costumo reconhecer, dentro da maturidade que eu tenho da espiritualidade, assim. É igual mentira. Mentira, não tem uma mentira diferente aqui e uma mentira diferente na Arábia ou na Índia. É a mesma. Não tem uma dor diferente aqui e uma dor diferente na Austrália ou na Índia ou nos Estados Unidos. A dor é a mesma, ela só tem uma consequência ali de gerar. Qual que é a consequência? Mas a sensação da dor, ela é igual. Verdade é diferente? Não, não pode ser diferente. Ela é uma só. O problema é quem que reconhece ela, tá? Essa é a questão. A questão é outra, completamente outra. E aí é na hora que entra as ideias de sincretismo, de que verdade cada um tem, de que você tem que seguir a sua consciência, e aí você já está errando faz tempo. Você já, só de ouvir isso já tem um erro crasso, medonho, tá? Porque você precisa dos valores. Por exemplo, ter comportamento é uma verdade universal. Ética é uma verdade universal. Ter senso de respeito é uma verdade universal, não é uma verdade única, não é uma verdade de uma pessoa. Então as pessoas ignorantes, as pessoas mais toscas, as pessoas que aderem a essas ideias ruins, quando falamos de verdade, a Índia explica muito bem isso porque ela se praticou muito, né? Então você tem uma medição quando lemos livros, quando você lê qualquer livro e quando você vê livros que são direcionados, escritos por pessoas com idoneidade, com integridade, aí você vê, você lê, você aprende uma diferença, você tem uma diferença de aprendizado. Uma pessoa que fala qualquer coisa e uma outra que pratica o que está falando. Aí você fala assim, quase ninguém faz isso, então encontre elas. Existem elas, essas pessoas. Existe no militarismo, existe na medicina, existe na psicologia, existe na administração, existe na mecânica, existe na engenharia, existe na arquitetura, existe os dois lados. Existe na espiritualidade pouquíssimas, eu diria quase nenhuma, que forme opinião, que tenha coragem de enfrentar e falar da besterola que é divulgada aí para o mundo inteiro, né? Tem muita besterola, mas muita mesmo. Porque se não tem estudos, não tem fundamento, não tem educação, não tem maturidade, não tem princípios, não tá, então é porque só tem besteira. Quando tiver alguma coisa com propriedade, vai ter um embasamento para se conversar alguma coisa. E para ter embasamento, precisa de um pouco de cognição, precisa de um pouco mais que lógica.
A lógica já é o que adere a qualquer coisa. A cognição, você tem uma distinção para pensar sobre as coisas. É isso que a Índia trabalha, a distinção, tá certo? Porque é assim que o ser humano vai viver melhor, tá certo? Então, quando falamos de verdade, ela só funciona para quem quer melhorar a sua realidade. Quem melhora a realidade são pessoas em diferentes áreas. Ela não precisa só seguir a via espiritual para a gente não ser tão fixo, tão tacanho e tão limitado. Vamos ser mais abrangente, bem assim, bem amplo. A verdade ela é boa para todas as pessoas que gostam de se educar como humanos. É um economista bom que fala a verdade, é um presidente que fala a verdade, é um médico que fala a verdade, é um psicólogo que fala a verdade, é uma pessoa, um mestre ou um pessoa espiritual que segue espiritualidade que fale a verdade, porque na hora que ela falar, ela ganha uma característica diferente. Ela tem uma personalidade formada para aquilo. Ninguém consegue falar a verdade se não tiver personalidade para isso. Se ela não tiver uma construção de vida para isso, tá certo? Uma coisa é eu incutir na mente dos outros o que é uma verdade. Outra coisa é você viver uma verdade e só expressar. Isso não precisa esforço. Uns vão entender porque tem, outros não entendem porque não tem. Quem não entende, ninguém precisa se preocupar mais. Quem não entender, não é mais uma preocupação. A preocupação é com quem quer entender. Tá? O mundo só muda a partir de quem tem interesse, de quem quer melhorar. Não é de quem não quer, de quem está mentindo, quem quer criar mais uma meleca de ideia. O mundo não está melhorando com isso. O mundo só está melhorando com quem quer melhorar, com quem quer suplantar mais, quem quer ter disciplina. Tem gente que renega a disciplina. Então, verdade é baseada em preceitos que funcionam na vida. E não é da sua realidade. Preceitos universais. Tá certo? Não é o preceito de uma pessoa, porque uma pessoa vai ter o que eu chamo nos vídeos, que soa engraçado e irônico, é a ilusão idiótica. Quem pensa por si mesmo vai ter uma ilusão idiótica. Você precisa de referência, eu precisei de referência por longos anos da minha vida. Quando eu fui militar, eu precisei de referência, depois passei para a espiritualidade, precisei de referência. Deus me deu as duas referências. Shiva me concedeu referências, bênçãos infinitas para isso. Tá? Eu não precisei beber, não precisei tomar cogumelo, não precisei tomar daime, não precisei tomar ayahuasca, rapé, álcool, não precisei fumar maconha, não precisei mentir, não precisei nada. Eu sei isso de cabeça porque eu não precisei. Eu tenho isso assim na minha veia, aqui, ó, aqui dentro. Eu sou forte, forte. Nunca precisei. Por quê? Porque eu já me deleitei com as outras coisas que eu aprendi. Deus me concedeu um privilégio. Conhecer pessoas que falam a verdade é um privilégio, é uma bênção, é uma coisa que a gente fala incomensurável. Tá? E quando a gente fala a verdade para alguém, fala uma coisa séria para alguém, o que a pessoa faz? Ela se ofende. Quando ela se ofende, ela já está ferida, ela está toda machucadinha, está toda macetada, né? Está macetada pela espiritualidade, pela pseudo-ideia do espiritual. Ela não tem Deus, ela não tem força, ela não tem personalidade, ela não come direito, ela não trata ninguém bem, não tem realidade, não tem inteligência, tem lápis de memória. Cara, eu posso falar aqui, ó, centenas de sintomas ruins, que eles são bem evidentes. E a outra coisa principal, a pessoa não produz nada, não contribui com a sociedade que vive, não é colaborativa e ela não faz diferença na sociedade. Esta pessoa não conhece verdade, entendeu? Quem conhece verdade está lutando por algo melhor. Ela está, no que ela faz, ela vai tentar algo melhor. Pode ser coisas, não precisa ser um presidente, não precisa. Precisa ser cada um cuidar do seu entorno para que tudo melhore. O coletivo melhora com o individual. Então, a verdade depende da estrutura de um ser humano e essas verdades, quando ela tem no ser humano, ela é universal porque ela dá compatibilidade com o outro, de qualquer cultura. Eu lido com o pessoal da Índia e dá compatibilidade. Não há diferenças. A diferença é se você se tornar mal educado com a outra pessoa que é educada. Vai dar incompatibilidade. Você fala uma coisa que você não fundamenta em lugar nenhum e o outro fala com fundamento. Vai dar incompatibilidade. Então, verdade depende dos processos que já funcionaram na humanidade. Daqueles que mexem e faz a diferença para o ser humano. Né? Isso vai desde literatura à física, tá? E até a espiritualidade, os processos espirituais, que são raros, os verdadeiros, só para aquelas pessoas que cultivaram mais dentro de uma tradição fidedigna que experimentam esses processos. Fora isso, no geral, para viver uma mentira, não precisa muito. Para ser mentiroso, basta você cantar desafinado, tocar um violão desafinado e alguém elogiar.
Se ela elogiar você cantando desafinado, ela já é uma mentirosa. É assim na ciência, isso é ciência, tá? Isso já é científico. Para classificar um mentiroso. Você imagina como é fácil ser mentiroso. É bem fácil. Tá certo? É isso.